Sejam todos muito bem-vindos. Finalmente tirei do papel um projeto que eu tenho há anos, que é essa vontade de conversar com profissionais que eu admiro e acho que farão diferença na vida das pessoas, com a sua voz. Então, neste meu primeiro episódio, eu não teria como começar diferente do que estando num estúdio que se chama Voz ao Cubo, conversando com uma fonoaudióloga. O que vocês acham? Comecei bem, né? E agora, então, eu vou apresentar, só um pouquinho que aqui o meu celular, aqui. Vou apresentar para vocês a minha primeira convidada, de muitos convidados que eu quero ter aqui e trazer para vocês, compartilhar um conhecimento de pessoas que eu sei que se dedicam, que estudam e que podem fazer diferença na vida da gente. Então, este é o objetivo do Convida Clarissa. Eu quero convidar pessoas que possam dividir com vocês e comigo experiências que com certeza farão um mundo bem melhor. E eu vou começar então hoje, nada mais, nada menos do que a nossa fonoaudióloga Caroline Pérez. Ela é fono, mentora, há anos potencializando o desenvolvimento da linguagem e comunicação através de práticas baseadas naquilo que eu adoro, em evidências. Mestranda em atenção integral à saúde, especialista em intervenção multidisciplinar no transtorno do espectro autista, realizada em Lisboa, e em análise do comportamento aplicado para o transtorno também do espectro autista. Ela tem várias formações, gente, que aqui é uma lista que eu não vou falar tudo, vou deixar que depois ela nos faça um resumo, porque ela é uma mulher que eu realmente admiro demais, além de ser uma mulher muito bonita, vaidosa e querida. Então, ela também é especialista em alterações motoras sensoriais da fala, apraxia da fala na infância, ecolalias e aquisição de linguagem analítica. E por que eu escolhi a Carol? Por que eu quis convidar a Carol? A Carol, eu tenho um sentimento muito especial por ela, eu vou contar um pouco da história minha e da Carol. Quando a minha filha fez 5 anos de idade, chegaram para mim e falaram assim, olha, eu acho que tu tem que investigar autismo na tua filha. E aquilo foi uma coisa que caiu para mim como uma surpresa, porque assim, médica que não percebeu que o filho pode ter autismo, como é que é isso, né? Então eu me lembro que eu fui na neuro, pediatra, e eu disse para ela assim, olha, eu quero que tu escolha aqui na cidade os melhores profissionais que tu pode me indicar para que a minha filha seja bem atendida. E é claro que quem esteve foi a nossa amiga querida Carol, que eu tô louca para que vocês logo vejam e conheçam essa pessoa que só cresce fazendo diferença na vida das pessoas. E é isso que me fez motivar a querer trazê-la aqui para contar um pouco da experiência que ela adquiriu ao longo desses anos. Isso já vão fazer 5 anos quase que a gente tem essa relação, e eis que eu agora entrei em contato com ela e a safadinha tá morando em Foz, ela não mora mais na região de Juí, ou seja, de Carol, de Juí para o mundo, como a gente diz, né? Carolzinha, conta para nós, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conta um pouquinho, como é que tu foi parar aí, mulher? Clarissa, primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz e muito honrada com o seu convite. Integrar logo na primeira gravação desse seu projeto só enche meu coração de alegria. E você sabe que a recíproca é verdadeira, que eu tenho o maior carinho por você, por sua família. A nossa história ela já vem de anos, é uma história de atenção. Eu sempre falo de amor, de carinho, de afeto, que é uma história que a gente vai criando laços na medida que os atendimentos vão acontecendo, que foi esse vínculo
que foi gerando ao longo do tempo que eu fui atendendo a Larissa. E que Inclusive, a saudade dela. Larissa te mandou um beijão. Ela disse: Tia Carol, mamãe, deixa eu ver como é que ela tá. Eu adoro a Tia Carol, ela me disse. Então, Tia Carol, conta para nós. Então, eu fiquei durante muitos anos em Ijuí. Eu iniciei a minha carreira como fonoaudióloga em Ijuí. Eu tive clínicas aí na região, então, tanto na cidade de Ijuí quanto Tenente Portela. Porém, nesse ano eu fiz uma transição na carreira. Então, eu acabei mudando para Foz do Iguaçu em maio, mas eu já estava trabalhando em outro espaço clínico desde janeiro. Então eu acabei mudando um pouco mais também para carreira no digital, para palestras, para formações, mas sigo com o atendimento presencial, porque eu sempre falo, quem é terapeuta uma vez é terapeuta para sempre. Então confesso que em algum momento eu até tentei não atender mais e ficar só na área da supervisão e mentoria. Porém, parecia que Tava faltava um faltando. pedaço da Carol, porque a Carol, ela é terapeuta de base e ela sempre será terapeuta. Então eu falo que foi um espaço que eu precisei para eu poder entender que eu posso sim dar palestras, que eu posso sim dar formações, mas que a minha base será sempre a Caroline fonoaudióloga. E por que eu fiz essa transição de carreira, né, Clarissa? Por conta de que no espaço que eu estava, eu acabava ficando limitada a um número X de atendimentos por semana. E qual que é hoje o meu maior objetivo de vida? Capacitar o máximo possível de pessoas para que a gente possa fornecer o acesso ao direito à comunicação. Que nós sabemos que pessoas autistas, pessoas que estão dentro do espectro, elas têm muitas dificuldades nas habilidades de linguagem expressiva, compreensiva, e que muitas vezes elas não estão conseguindo se expressar, se comunicar da maneira na qual gostariam. Então, o meu papel vem de encontro a propor a essas pessoas uma forma de elas conseguirem se comunicar. Porque no momento que a gente está diante de pessoas com necessidades complexas de comunicação e nós não introduzimos a essas pessoas uma maneira delas se comunicarem, automaticamente a gente coloca elas numa situação de desvantagem na sociedade. Porque eu sempre falo, que lindo que é quando a gente vai numa loja e a gente fala assim, eu não gostei dessa roupa, não ficou legal, eu não quero. Já pensou nós não termos o direito de opinar sobre aquilo que a gente não quer ou que não gosta? É um tanto quanto triste. Então é esse exercício de empatia que eu sempre acabo trazendo à tona, que é o meu grande objetivo de vida hoje. Em épocas que a gente fala tanto em comunicação, né? Para nós que somos adultos, que estamos aí praticando a comunicação, né? Estamos aí. Imagina para uma criança que não consegue se comunicar, o quanto isso é difícil. E aí eu te pergunto, Carol, começo te perguntando, como que a gente pode perceber os primeiros sinais que uma criança está com problema na comunicação? Primeiramente, né, Clarice, a gente acaba tendo que ter esse acompanhamento em relação aos marcos do desenvolvimento infantil, porque, obviamente, sim, cada criança vai tendo seu tempo, mas esse tempo ele tem que ser condizente com os marcos do desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, uma criança que está nos 6 meses e que não faz os balbúcios, então, é uma criança que já está iniciando um processo de atraso. Aquela criança que com 1 aninho ela ainda não fala pequenas palavras, aquela criança que com 2 anos ela não produz as frases, então a gente vê que é uma criança que já está em atraso. Sem falar que tem outras características que nós precisamos observar. Como que é a brincadeira dessa criança, como que é a intencionalidade comunicativa dela, ela tem uma intenção de comunicar, ela faz uma atenção compartilhada, ela olha para o objeto, olha para a pessoa, ela faz essa triangulação. Ela tem habilidade de imitação preservada, porque a habilidade de imitação numa criança é o pré-requisito mais forte para o desenvolvimento da linguagem. Então, quando eu bato palma e eu falo faz igual, faz assim, a criança não faz, então já é um indicativo de que ela está com uma dificuldade na base para o desenvolvimento da linguagem. E outro cuidado que eu sempre falo assim para a família, imitar não é quando eu falo assim, diz tchau para tia Clarissa. É quando eu faço tchau e aí na sequência eu falo para a criança faz igual, faz assim. Ou quando eu faço esse movimento e aí eu olho para a criança e ela faz esse movimento aqui também. Então
essas são habilidades que são preditoras para que aconteça o desenvolvimento da linguagem, que é a criança conseguir seguir a instrução verbal, ela imitar, ela ter essa atenção compartilhada. Então, todos os pontos principais para que os pais aí fiquem atentos no desenvolvimento do seu filho. Brinca junto ou brinca perto? Porque é diferente. Eu posso estar com duas crianças ao meu lado, elas estão juntas, mas cada uma com o seu brinquedo. Então, isso não é uma habilidade de troca de interação. É uma habilidade onde a criança ela só tá junto, que é diferente, né? Que às vezes as pessoas nos trazem assim, mas eles brincam juntos. Não, se cada um está do seu lado com o seu brinquedo, não estão brincando juntos. Porque brincar juntos é quando eu pego Legos e a gente vai montar o prédio juntos, quando eu pego os animais e a gente vai montar uma fazenda juntos. Então, isso que de fato é a brincadeira em conjunto. Sem falar na atribuição da imaginação no brincar, né, Clarissa? Que também é outro ponto central para o desenvolvimento da linguagem, que é quando eu consigo imaginar que eu estou dando comidinha, que eu estou consertando o carrinho, que eu estou na fazendinha. E essa abstração ela é pré-requisito para o desenvolvimento depois de outras habilidades, como a interpretação de texto, raciocínio lógico matemático. Como que eu vou pensar depois? Um mais um. Ou como que eu vou responder depois aquelas perguntas da interpretação de texto se durante a minha infância não foi trabalhada a atribuição da imaginação no brincar. Eu vou passar para as pessoas o caso da Larissa, eu ia falar Clarissa, o caso da Larissa, porque assim, a Larissa, ela falava em vez de pato, ela falava papo, lembra? Ela falava, ela trocava o B pelo P e ela tinha umas trocas. E eu me lembro que na época a gente achava bonitinho como pais, né? Porque ela estava crescendo, porque, entendeu? Não tinha. E quando a gente levou na neuro, ela disse assim: não, isso aí pode ser só um distúrbio de fala. Não necessariamente uma criança que tem distúrbio de fala, tu vai colocar ela num espectro de alguma condição, né? Então eu me lembro também que na época eu fui estudar, né? Tu sabe que aí eu comecei a estudar, fazia cursos, eu disse, vou aprender tudo que eu puder sobre autismo para saber, de fato, como que eu posso, né, ajudar os pais que também, assim como eu, porque assim, tinha aquela questão que vocês mesmos me falaram, que tem a poda neural, né? Então, ela até os 2 anos fazia tudo, caminhou cedo e falava cedo e tudo cedo, 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 e de repente estava lá falando papo em vez de pato, né? Para os pais é muito difícil a gente ter essa visão profissional que tu tá nos passando, entendeu? Então, eu queria que tu dissesse, porque assim, nós vamos entrar na questão do diagnóstico, tá? Mas eu queria que tu nos passasse assim, como que um pai, uma mãe, que acabou de ganhar seu bebê ali, né, tá no primeiro ano, se preocupando quando que vai sentar, quando se vai comer, se tá mamando, tipo, tem tanta preocupação logo depois que o bebê nasce, como que a gente pode precocemente pensar assim, opa, este bebê ou esta criança precisa de uma avaliação? Olha, primeiramente no amamentar. Se no amamentar a criança ela não mantém contato visual com a mãe, eu já diria que é um motivo para fazer uma investigação, para você passar por uma avaliação com um profissional, que é um dos indicativos, por exemplo, do transtorno do espectro autista, não manter o contato visual. Aquela criança que ela não consegue lá nos 3 meses de idade, com o choro ou com o riso, expressar desconforto ou conforto, também eu diria que já é uma forma que acaba despertando atenção, que é aquela criança que a gente intitula muito quietinha, tá tudo bem, ou faz cocô na fralda, não se incomoda, não chora, está com fome, não chora. Eu já diria que é um tanto quanto preocupante. Se incomode com o silêncio da criança. Eu diria que isso é algo
preocupante. Ah, depois a criança ela já não está apontando. Passam uns meses, você não observa a criança apontando, não fazendo menções de balbucios, não fazendo menções de papá, de mamã. Já é preocupante, já é indício de avaliação. E por que a gente tem que ter esse cuidado nessa fase precoce? Justamente pela neuroplasticidade cerebral. A criança do 0 aos 4 anos, ela tende a ter um aprendizado maior das habilidades, porque a cabecinha dela vai processar muito mais informações do que a minha, a sua e da outra pessoa, por conta de que ocorrem muitas sinapses neurais, então é muita informação indo de um neurônio para o outro. Então a gente aproveita essa fase que ela é crucial para o desenvolvimento, para observarmos se de fato a criança está com algum atraso, já levar para avaliação. Porque precisa ter um diagnóstico para iniciar a intervenção? Não precisa. Nós precisamos buscar trazer essa criança para a intervenção para que ela não tenha prejuízos a longo prazo no seu desenvolvimento. Sabe, Carol, eu trabalho com gestantes, não, né? Não é novidade para ninguém, e é uma pergunta muito frequente na clínica, é se posso fazer, como que eu posso prevenir o autismo, né? Então eu sei que saíram vários trabalhos falando que a gente pode intervir nos fatores externos que podem interferir na manifestação do gene que está lá quietinho, do gene que teoricamente ali não ia fazer nada, mas com a intervenção externa, que a gente chama isso de epigenética, quer dizer, a gente interfere na expressividade daquele gene. Então, melhorando hábitos né, de vida, a suplementação vitamínica, enfim, tudo coisas que fazem a estrutura do neurônio, porque tem a ver com essa proteção neuronal nas sinapses que vão fazer, enfim, desenvolver e continuar desenvolvendo o sistema nervoso central. E tu explicar isso para as pessoas é uma coisa muito que coloca os pais num sentimento de culpa, né? Que a primeira coisa que os pais, quando alguém diz que isso aqui pode dar autismo, se tu não suplementou, tu começa a se sentir culpada. Pô, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mesmo que a gente saiba que as principais causas são genéticas, quer dizer que né, não foi a intervenção, não foi a epigenética, embora ela seja importante. Então, como que a gente pode falar para as mulheres, Carol, tu que estás aí e fez tanta formação nisso, né? O que tu pode dizer para as pessoas que estão engravidando hoje, tendo filhos, né? E que a gente sabe que está aumentando essa incidência de autismo, era 1 para 56, agora está 1 para 36, ou seja, em cada sala de aula, pelo menos uma criança vai estar dentro do espectro. Que tipo de profissional? Como que a gente sabe que não está entrando numa furada para fazer uma avaliação? E como que tu dirias, tu que está aí, eu sei que tu tem uma formação excelente no espectro autista, eu queria que tu nos falasse como é que a gente pode intervir nesses fatores, enfim, que eu conversei contigo agora, e como que a gente não pode cair em cilada em qualquer profissional. Quais são os critérios de procurar bons profissionais para assistir os nossos filhos? Já que isso é uma coisa que está cada vez mais corrente. Perfeito. Primeiro ponto que eu gosto sempre de comentar. Eu não gosto de criar falsas expectativas, digamos, na família. Eu falar assim, você vai cuidar da sua saúde e o seu filho não vai ser autista, porque isso não existe. Cara, eu, por exemplo, pretendo ter filhos, mas eu já tenho dentro da minha consciência de que o meu filho pode ser autista, por conta de todos os estudos, por conta da prevalência que ela aumenta a cada ano. Então, quem pensa em ter filhos, automaticamente já precisa adentrar sobre isso. Obviamente que toda família ela vai esperar o filho perfeito. Mas o que é importante eu trazer aqui? Que hoje nós temos justamente a intervenção precoce.
Desde que você passe a observar os sinais desde cedo, você fazer esse acompanhamento, a tendência é a gente ir diminuindo o máximo possível os prejuízos. Não é retirando totalmente as características que são do espectro, porque o espectro autista, o transtorno do espectro autista é um transtorno. A gente sabe que as características de um transtorno elas se estendem ao longo da vida, elas não são retiradas. Mas que a gente consegue diminuir muito os prejuízos desse transtorno com a intervenção precoce. Então, como você observar, como você escolher os melhores profissionais? Primeiramente, buscar tanto pelo seu lado em relação à capacitação, quanto ao seu lado humano, que por vezes tem aquele profissional que ele é mega capacitado, mas ele não sabe intervir de uma forma naturalista, ele não tem aquele amor, aquele cuidado com a família. Então a família ela passa num processo diagnóstico por um luto, e nós temos que ter cautela, cuidado, jeito para falar, porque é uma família que por vezes está em sofrimento. Então vai ter aquela família que vai levar mais tempo para aceitar, aquela família que vai levar menos tempo. No seu caso, né, no caso de outras pessoas, já buscam intervenção rapidamente, já buscam estudar, até porque já está na sua linha de raciocínio enquanto médica, né, buscar por evidências, buscar por estudos, mas nem todas as pessoas agem dessa maneira. E a gente precisa respeitar que cada pessoa tem a sua maneira de reagir diante de alguma situação da vida. Então eu diria, Clarissa, resumindo, sempre buscar por um profissional que além da capacidade técnica, ele tenha cautela e carinho para atuar com famílias e com crianças, porque não é só a parte técnica que é importante, é o conjunto. E a tua mentoria, Carol, ela é para profissionais ou para pais? A mentoria, ela é voltada a profissionais, porém para pais, hoje eu faço trabalho de supervisão. Então, eu hoje acabo supervisionando muito mais equipes do que necessariamente fazendo atendimentos fonoaudiológicos. Então, hoje eu tenho a responsabilidade aí com várias equipes multidisciplinares. Eu também faço acompanhamento com a intervenção precoce, com o modelo Denver de intervenção precoce, que hoje, dos 0 aos 4 anos, é o modelo de intervenção mais adequado, pensando em crianças que estão dentro do espectro, mas eu não trabalho só com crianças que estão dentro do espectro, eu trabalho com crianças que têm uma dificuldade nas suas habilidades de linguagem, de comunicação. Então, por vezes, as famílias me buscam porque têm dúvidas. Ah, será, Carol, que está com atraso? Será que eu já entro para intervenção? Como que eu posso estar estimulando no ambiente residencial? Que orientações podemos passar lá para a escolinha? Então, não são só crianças que estão dentro do espectro que eu acompanho crianças e que tendem a estar também com uma dificuldade aí nas suas habilidades de linguagem e comunicação. Carol, outra dúvida que se tem muito é a questão que se entrelaça muito a questão do espectro autista com déficit de atenção. Eu percebo isso que nas escolas as pessoas, quando, no caso, nós estamos falando naqueles nível 1, né? Uhum. Mas assim, como que um pai, entendeu, pode pensar assim, não, isso aqui é só porque o filho. Como é que sabe que o filho está ali não prestando atenção? Porque as crianças são, a gente não presta atenção, a gente não é focado. Como é que tu, na questão do déficit de atenção, como que a gente pode olhar para a criança e pensar, não, isso é autismo, déficit, porque isso aí eu vejo que tem essa dúvida mesmo dentro da escola ali que eu percebo com as crianças, né? É dificilmente também, Clarissa, o autismo ele vem sozinho. Ele geralmente vem acompanhado. E vem acompanhado geralmente de comorbidades. E o TDAH é uma das comorbidades que acabam acompanhando a vida de pessoas autistas. Mas também tem pessoas que têm só TDAH e não são autistas. Mas tem algumas características que acabam coincidindo, mas nós temos que ter em mente o seguinte: uma pessoa com TDAH, ela pode ter uma predominância maior para desatenção, para hiperatividade, ou ela pode ter de forma mista, né? Então, ser tanto desatenta quanto hiperativa. E como que a gente consegue identificar de fato se essa pessoa se encaixa no TDAH?
com uma boa avaliação, porque geralmente as pessoas com TDAH elas têm dificuldade nas funções executivas, na resolução dos problemas, na impulsividade, em manter, em controlar a impulsividade. É aquela pessoa que às vezes é muito impulsiva, depois acaba se arrependendo, aquela pessoa que pede desculpas, aquela pessoa que tem dificuldade durante muito tempo em se concentrar, às vezes é aquela pessoa que não consegue, por exemplo, fazer uma coisa só ao mesmo tempo, que precisa estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, às vezes é aquela pessoa mega criativa, mas que acaba não concluindo nada, que tem dificuldade porque procrastina, que um dos sinais do TDAH é justamente a procrastinação, a dificuldade no início, meio e fim, que a gente fala que é nas funções executivas. Então tem uma série de características que a gente precisa observar. Não é o aluno não prestou atenção um dia na aula que ele é desatento. Então precisa passar por esse processo de investigação. Até porque o tratamento, ele não é baseado só na medicação. Ele é baseado na terapia, né, na reabilitação. Então é importante que a gente exponha esses pontos para as famílias. Eu sou suspeita porque eu sou fã da terapia, tá? Eu acho que a terapia naturalista, como tu tens nos passado aqui, é fantástica. Explica o que é esse naturalista para as pessoas, porque às vezes a gente está falando e tu pensa natural o quê? Vai levar para a natureza? Né? É bem interessante isso, Clarice, que é uma das maiores dúvidas das famílias. Poxa, Carol, o que que é? O que que são estratégias naturalistas? Estratégias naturalistas é a gente levar em consideração um ambiente natural também de convivência da criança, é a gente levar em consideração os interesses, aquilo que é motivador, aquilo que engaja. Que eu sempre falo assim, quem trabalha com criança e quem quer estimular uma criança, ela não pode querer ser a poderosa chefinha de eu mando, você obedece, que geralmente é o contrário, nós obedecemos aquele fluxo da criança se a gente quer ter de fato um desenvolvimento. Então é a gente ofertar as preposições de estimulação para a criança de maneira lúdica, de maneira simbólica, porque uma criança, se ela não estiver feliz, relaxada, engajada, e essa é uma frase de um dos preditores aí da análise do comportamento, que é Gregory Hanley, que eu gosto muito, que ele fala: a criança ela só aprende se ela estiver feliz, relaxada, engajada. Então eu brinco, a criança tá assim com a testinha, nem tenta. Ela não vai aprender. Uma criança só vai aprender se o pico de motivação e engajamento estiver elevado. Então, o que a gente considera dentro das estratégias naturalistas? Que se a criança está com a motivação e engajamento baixo, ou a gente varia essa brincadeira, essa estimulação, ou a gente substitui por aquilo que é mais reforçador. E essa estimulação, ela não é só ali no contexto clínico. A estimulação, ela é no momento que eu estou no parque, no momento que eu estou com a criança na hortinha, no momento que eu estou na piscina. Todo momento é uma oportunidade para estimulação da motricidade. Ah, eu estou lá fora, vou plantar com a criança uma florzinha. Aí eu vou pegar o borrifador e vou apertar. No momento que eu estou fazendo isso e no momento que eu estou mexendo na terra, eu estou trabalhando com a motricidade fina. No momento que eu estou mostrando para a criança a flor, as cores das flores, eu estou automaticamente atraindo a atenção dela, trabalhando com esse contato visual, estou estimulando as habilidades de linguagem expressiva. Então, assim, todo lugar, Clarissa, é uma oportunidade para desenvolver. Se eu estou num contexto lá do jardim, estou plantando uma flor com a minha criança, mexendo na terra, eu pego um borrifador para molhar a planta, eu automaticamente estou trabalhando com as habilidades de motricidade fina. Eu começo a nomear as cores, falar sobre as cores. Automaticamente estou trabalhando a habilidade de linguagem expressiva. Então a gente não trabalha somente no contexto clínico. Nós trabalhamos nos diversos contextos naturais de convivência da criança. Então, se eu estou na cozinha, eu ensino a criança a cortar laranja, espremer, fazer um suco, ou eu vou no mercado e mostro para a criança os ingredientes que nós vamos comprar, eu deixo ela participar desse processo, eu deixo ela passar as compras, deixo ela pagar, empacotar, dela carregar até o carro. Eu estou trabalhando com as atividades de vida diária, estou preparando essa criança para a vida. E as estratégias naturalistas são justamente a gente trabalhar nesses contextos naturais de convivência. Tá dando independência para a criança, né, Carol? Exatamente. E assim, para aquelas mães que estão com filho, essa semana aconteceu de uma mãe vir conversar comigo que ela tinha o filho dela nasceu prematuro. E ela veio angustiada para mim falando assim, ó, Clarissa, tu não sabe como eles me assustam.
dizendo que quando meu filho sair da UTI, eu vou ter que cuidar isso, vou ter que cuidar aquilo, vou ter que cuidar aquilo. Blá, blá. Que conselho que tu darias, assim, como fono e como mentora e como especialista, né, em tantas necessidades especiais, que eu sei que tu faz um trabalho lindo também com síndrome de Down, que eu te acompanho, acho fantástico as tuas intervenções. Como é que a gente acalma o coração de uma mãe? Como é que a gente fala? O que que a gente fala para ela assim, Eu nesses sempre, momentos? é, eu sempre falo, nós terapeutas, a gente não tem que ser o monstro que assusta a família, nós temos que ser o suporte para a família. Essa é a nossa função Perfeito. enquanto terapeutas. Então, assim, obviamente que eu vou orientar a família que a prematuridade é um indicador de risco para o atraso no desenvolvimento, mas que justamente por conta da neuroplasticidade cerebral e de todas as possibilidades nessa fase, é que a tendência é que a criança vá evoluindo desde que ela tenha o estímulo correto e que essa família ela vai poder contar com o apoio dos terapeutas e da equipe que estará atendendo essa criança e essa família. Não se preocupe, mãe, porque você vai receber a avaliação, as orientações do terapeuta, você vai seguindo em casa com as orientações, porque aí a sua criança ela vai receber um estímulo em dobro ou em triplo, e a gente vai conseguindo superar esses desafios. Mas é um trabalho em conjunto, é um trabalho entre equipe, que será responsável pelo caso da sua filha, e uma parte que é relativa também ao trabalho que você fará em casa de estimulação. Então, nós temos que ser suporte para a família. Perfeito, Carol. E agora tu falaste em trabalho em equipe, que eu gosto muito. Aonde entra a escola? A questão da inclusão, né? Já que nós temos toda essa prevalência, nós temos todas essas intervenções, nós temos toda essa questão multidisciplinar, onde que entra a escola? A Como que ela... maior A maior briga hoje, desculpa, Clarice, te cortar, mas a maior briga que a gente tem, né, em relação à escola hoje é o plano educacional individualizado e o uso da comunicação aumentativa e alternativa, o planejamento, as estruturações, as atividades, as adaptações curriculares, porque são direitos que são já amparados por lei, mas que nem sempre a gente vê se a realidade é acontecendo em contexto escolar, sendo que é um direito daquela criança, então não é uma opção. Ah, eu quero, eu não quero fazer. É uma obrigatoriedade porque é um direito amparado por lei. E só que assim, a gente sabe que as escolas elas estão passando por um processo de readaptação, de habituar-se com esse novo processo. E aí esse cuidado nós também temos que ter aí com a escola, de não chegar rachando, que nem eu falo, e chegar também sendo suporte, que por vezes aquele professor não tem nada a ver com a parte da gestão que é ruim, da gestão do município, da gestão da rede privada. Então, eu sempre falo, vamos apresentar um projeto. Esses dias mesmo eu falei para uma escola ali da rede pública, eu disse assim, nós vamos montar um PEI, um plano de educação individualizado juntos, e nós vamos apresentar para a gestão, nós vamos apresentar o que é um PEI e os impactos positivos que esse PEI ele vai causar na vida dessa criança. É assim que a gente vai apresentar, não batendo de frente, a gente vai mostrar dados, a gente vai mostrar resultados, a gente vai mostrar o porquê que faz a diferença. Então, em vez de eu chegar brigando com essa escola, eu cheguei organizando para que a gente ofertasse para a própria gestão do município por que é importante esse plano educacional individualizado. E a Então, tem questão de formas. alfabetização, né? Agora, como fonoaudióloga, alfabetização. Essa história de não ter idade para alfabetizar, que tu pode ir passando de ano cada um no seu. Como é que. Eu sou da época que se tu não alfabetizava lá no primeiro ano, a gente é da época que rodava, né? Hoje não tem mais isso. Como é que. Como que uma fonoaudióloga vê essa questão de intervenção precoce para aquela criança que não foi alfabetizada no tempo certo? Porque como tu vai saber se tá no tempo dela? Se a Uhum. gente aprende quando começa com as terapias que não existe no teu tempo, né? Tudo tem um É, tempo, tudo é marco. Então, obviamente, vamos supor que aqui a gente está diante de uma criança aí nos seus 12 anos que ela não sabe ainda realizar tarefas de vida diária, ela não sabe se vestir, ela não sabe tomar banho. Vai ser mais importante para essa pessoa aprender a escrever ou tomar banho. Vai ter muito mais funcionalidade para ela aprender a tomar banho. Mas temos que ter um cuidado e uma cautela para a gente conseguir alinhar bem os pontos. Por isso que é importante o plano educacional individualizado, porque a partir da avaliação que ela é aplicada, inclusive no contexto escolar,
ou ela é aplicada também com subsídio dos profissionais que dão suporte para essa criança, é que a gente faz as adaptações necessárias curriculares para que a criança ela consiga ir acompanhando a turma mesmo diante das suas dificuldades. Porque eu vou adaptar aquela atividade de uma maneira que aquela criança ela consiga fazer. Então pode ser que a criança ela não consiga fazer o trabalhinho, que ela tem que passar o alinhavo no coração no Dia das Mães, mas que ela consiga pintar de tinta com a mão. Que ela vai estar trabalhando também uma habilidade de motricidade, mas da forma que ela consegue fazer. Assim, ela não vai estar desintegrada daquele conteúdo que estará sendo proposto em sala de aula. Uhum. E nessas tuas últimas formações, Carol, o que que tu traz de novo para nós aí? O que eu trago de novo, principalmente, é sobre uma forma de aquisição de linguagem, porque nós conhecíamos até então uma única forma de aquisição, que é a analítica, que foi a que você apresentou ali no início. Só que a gente vê hoje que existe, até veio mais à tona esse assunto, apesar de já haverem 40 anos de pesquisa com vários preditores, Barry Prisant, Annie Pierce, enfim, Marge Blank, mas mesmo assim veio à tona com uma importante publicação pela ASHA no passado, que foi a publicação que mais teve downloads, inclusive, que nos trouxe uma nova forma de aquisição de linguagem que se chama Gestalt. Essa nova aquisição de linguagem ela é pertencente a cerca de 85% das pessoas autistas. Mas só para você entender. Explica porque a gente não entende nada. Vamos lá. Vou te explicar. Lá em Traduz. 1943, que é o Kanner, né, que é um dos preditores aí do autismo, ele nos trazia as ecolalias como algo estereotipado, algo sem uma função comunicativa. Então eu diria que assim, para mães de crianças autistas, era sempre muito difícil falar sobre as ecolalias, porque parecia que tudo aquilo que for orientado acabava não surtindo resultado na prática, na realidade. E aí a gente descobre agora que as ecolalias, elas fazem parte de uma forma natural de aquisição de linguagem que se chama Gestalt. Fala para quem não conhece o que que é ecolalia. Ecolalia é quando faz a repetição, por exemplo, de ou coisas que a gente falou. Por exemplo, pergunta assim para a criança: "Você quer brincar?" A criança responde: "Você quer brincar?" Ou ela traz frases ouvidas em desenho, frases ouvidas de outro contexto. Então a gente era orientado a sempre podar ou cortar essas ecolalias. Vamos supor que a criança ela vem e fala assim: eu pergunto para ela: "Você quer brincar?" E ela: "Você quer brincar?" Então, não pode repetir o que eu tô falando, tem que fazer de outra maneira. Ou a criança traz um assunto que não era condizente com o que a gente estava conversando no momento. Aí você dizia, é o seu amigo, então você quer brincar com ele. Você tentava contextualizar, ou então, se a criança continuava, você dizia, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Porque era essa orientação que existia para as ecolalias. Só que agora a gente vê que a criança ela processa pedaços inteiros de linguagem, ela utiliza isso, mas demonstrando uma intenção comunicativa. Vou te dar um exemplo, Clarissa. Eu estava com uma criança que cantava só uma partezinha da música. E aí, E aí, quando eu cantava outra parte da música, ela tapava a minha boca. E aí eu pensava, por que será que ela tapa a minha boca, sendo que ela mesma pediu aquela música? E aí eu entendi que ela tinha processado aquele pedaço de linguagem. E quando eu tentava cortar ela, eu desconectava com a criança. Então eu montei uma imagem com aquela parte da música e eu cantava o ia, ia, o. Só que ao redor desse ia, ia, o, eu fui colocando vários outros símbolos, como por exemplo, você quer cantar essa música? Eu coloquei outro símbolo, mais, de novo, sim ou não, divertido, legal. Então, a partir daquele pedaço de linguagem da criança, eu fui ensinando várias outras funções comunicativas, porque eu apontava, ia, o. Você quer ouvir de novo? Aí eu mostrava outro símbolo, eu acho que sim. Aí a gente cantava de novo. Você quer ouvir mais? Sim, é divertido, a gente cantava de novo. Então, tu entende que em vez de cortar aquilo que a criança estava me trazendo, eu usei a favor do desenvolvimento da criança para ensinar outras funções comunicativas. E aí a questão da hiperestimulação cerebral da criança. Uhum. Porque às vezes os pais eles querem muito que o filho faz aquele, eu brinco, faz aquele parque de diversões com um monte de joguinho lá, desde tem 2 meses já está aprendendo A, B, C, e daí já diz para a mãe, para amiga que tem um filho também, o meu filho já sabe cantar A, B, C, já conta até 10, aí começa aquela coisa entre pais. Gente, isso acontece, né? O legal e o orgulhoso de falar do filho não é se ele sabe contar até 10 ou sabe A, B, C. Ele sabe brincar com outro.
Ele sabe pedir Perfeito. água, ele sabe expressar desconforto. Então, isso é muito mais importante para uma criança pequena do que saber o ABC, do que saber as cores, do que saber os números em inglês. É muito mais importante eu observar se a minha criança, quando está com outra, se ela imita, se ela brinca junto, que foi aquela explicação que eu dei no início, não brinca ao lado. Aham. Então, é muito mais importante observar essas questões na minha criança. A minha criança já consegue levar o pratinho, o copinho dela lá na pia quando ela acabou? Ela consegue colocar a fraldinha dela no lixo? Então, são coisas que a gente vai ensinando desde pequeno. Trocou a fralda, já estimula a criança a levar até o lixo. A criança tomou a mamadeira, tomou seu copinho, estimula ela já a levar para a pia. A criança derrubou uma água, já vou estimular ela a secar, a guardar os brinquedos. Então, tudo, todo momento é uma oportunidade para eu estar estimulando o desenvolvimento da minha criança. E não ficar neurótica também, para qualquer coisinha achar que já não tá bom, ou então que a criança já tem que ser independente com 1 ano, né? É, exatamente. E outra coisa que me preocupa muito hoje com as famílias é da dificuldade das famílias de exporem os seus filhos à frustração. Como se a criança não pudesse chorar em algum momento. Porque Uhum. assim, se a família ela não expõe a criança à frustração, da criança entender que em determinadas situações será não, ela será exposta na vida, ela será exposta em qualquer outro ambiente social e os impactos vão ser muito maiores. Então eu preciso entender que tem coisas sim que é de uma criança, por exemplo, a minha criança ela saiu de bicicleta e ela não quer voltar empurrando a bicicleta. Ah, ela cansou, vou dar uma ajuda. Ok, vou dar uma ajuda, mas no outro dia eu vou fazer um trecho menor para ela entender que se ela vai de bicicleta, ela volta de bicicleta. Para ela ter um senso de responsabilidade. Então, é muito importante a gente ter essa noção hoje, pensando no desenvolvimento da criança, pensando em expor ela à frustração, que também é um aspecto importante, porque a criança vai chorar em algum momento, mas ela precisa ouvir o não. O Hoje choro é normal, mesmo, né? eu discutia com alguns colegas sobre uma situação também de uma criança que a mãe não conseguia sair para trabalhar. Porque quando a mãe queria sair para trabalhar, a criança chorava, gritava, a mãe não ia para o trabalho. E o que acontecia? Reforçava o comportamento da criança, porque ela conseguiu, se ela gritava, a mãe não ia trabalhar. E aí você já pensou a mãe ficar faltando trabalho todo o tempo? Eu E a vou mãe se explicar sentindo culpada por ir trabalhar e deixar a criança chorando em casa. exatamente. Porque assim, o errado é o pai e a mãe saírem escondido da criança. Aí você perde a confiança da criança. É importante que dê previsibilidade. Ó, eu vou brincar com você mais um pouco, a gente vai brincar disso, depois eu vou trabalhar. Você deu previsibilidade, você explicou, você vai sair. A criança vai chorar? Vai chorar, mas depois ela vai se acalmar. Só que se você deixar de ir para o seu trabalho cada vez que a sua criança chorar, aí você vai estar o tempo todo reforçando aquele comportamento de choro para a mãe não ir trabalhar. Uhum, Então é esse cuidado. uhum. E Carol, aquela questão que eu sempre que eu vejo, eu aprendi muito, eu aprendi muito estando ao lado de pais com crianças especiais. Porque a gente, tu percebe, se divide quando tu tem algo em comum com outras pessoas, como que causa uma fragilidade no ser humano, a gente acaba se unindo, né? É uma coisa que um ajuda o outro. E o que eu percebo mais, a queixa, não é queixa, a preocupação, né? Preocupação maior é: se eu não estiver nesse mundo, quem Uhum. vai cuidar do meu filho? É justamente por esse motivo que nós temos que fazer a intervenção e nós temos que preparar as crianças já para o mundo. Hoje nós utilizamos muito de algumas práticas baseadas em evidência, uma delas são os treinos de habilidades sociais, que é algo que a gente fazia muito aí na clínica em Ijuí. Que é, eu ensinei determinadas habilidades de comunicação para minha criança em contexto clínico, agora eu vou prepará-la para a vida. Eu vou levar ela no restaurante, eu vou levar ela na cafeteria, porque eu vou estar preparando ela desde eu atravessar a rua, que ela precisa prestar Eu atenção, lembro disso. desde como A cumprimenta as alegria da pessoas. Larissa era ir passear contigo na sorveteria.
Aham. E assim, aí a criança nem percebe que ela está sendo exposta a uma super Uhum. estimulação e preparando ela para que ela seja uma criança autônoma, que ela seja uma criança independente. Então, se a maior preocupação da família é essa, o que que eu preciso fazer? Estimular e expor essa criança no dia a dia. Ah, E como, eu não saio com a minha criança porque se eu sair na rua, ela se jogou no chão. Se eu e me como que eu privar sempre de faço sair, também, que eu vejo que tem mães aham, que eu digo assim, ó, para de se sentir vítima. Quando elas uhum, começam, que elas começam a se explicar, eu percebo assim, não sei o que, não, é que meu filho, assim, eu percebo que as mães se explicam por uma necessidade especial que a criança tem, uma coisa que uhum, elas não precisam ficar se explicando, uhum. entendeu? Então eu queria, assim, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu, Para se- eu sempre falo, Clarissa, tem a questão do ouvido seletivo, do filtro, porque assim, se eu deixar de ir no supermercado com a minha criança porque a fulana de tal vai olhar quando eu não der algo, ele chorar e eu me importar com aquilo, eu vou estar muito mais preocupado com o que o outro pensa do que com o desenvolvimento do meu filho. Bom, você sabe que hoje nós não vamos pegar. Vamos embora. Continua andando, a criança a tendência é a criança seguir atrás e passou. Então, nós temos que ter a preocupação exclusivamente com o desenvolvimento da criança, não o que a outra pessoa vai pensar, porque ninguém vivencia na pele o que uma mãe, por vezes, atípica vivencia. exatamente. Então, a única preocupação ela tem que ser voltada ao desenvolvimento da criança. Eu vou sair, eu vou expor a minha criança no dia a dia, eu vou ser suporte para ela. E se acontecer alguma questão assim adversa, eu vou estar preparada também para outras situações. E Perfeito. felizmente, assim, existe pessoas também muito boas que às vezes pausam, que às vezes nos ajudam. Existem as pessoas ruins? Existem, mas eu acredito muito que existem as pessoas boas e que às vezes param na rua, acabam até nos dando algum subsídio nesses momentos de adversidades. Perfeito, Carol. Então, eu queria deixar como a minha mensagem final para as mães o seguinte: para as tentantes, que tem que se cuidar, sim, criar hábitos saudáveis, mas não pensando que, eu vou fazer isso porque eu não quero que meu filho, como a Carol disse, que meu filho tenha autismo, que não sei. Tu está fazendo isso por uma questão de saúde, que a gente sabe que afeta em toda a gestação e depois do nascimento do bebê. Então, essa questão alimentar, física, psicológica, cada vez mais está sendo provado nos estudos que quanto antes a gente se cuidar e se preparar para engravidar, é o ideal. Né? Então, Uhum. assim, a questão de começar a tomar suplementação vitamínica, porque as pessoas ficam muito preocupadas em não ter um filho com síndrome de Down, mas aí lá não toma ácido fólico, pode ter um bebê com Sim. uma espinha bífida, né? Quer dizer que é quando a Uhum. coluna não fecha. Então, assim, essa questão das mulheres que ainda não engravidaram, começar a se cuidar e fazer uma consulta para ver o que, que elas podem fazer, que elas podem agir, né, dentro de uma melhor, para que tenham menos complicações ao longo da gestação. A segunda coisa, aceitar que hoje a prevalência de autismo e outras coisas que a gente sabe, por exemplo, a incidência de síndrome de Down, 1 para 100, não sei, tá? 1 para 100, cardiopatia, 1 para 100 também. Então, assim, autismo 1 para 36, para dar números para vocês entender que nós estamos expostos aí à vida, né? Estamos expostos, enfim, a gente tem que ter essa consciência que tu entrar numa jornada gestacional é justamente tu saber, como tu disseste, eu quero engravidar, eu tenho como intervir em fatores externos, mas eu não vou evitar. E por outro lado, não ficar paranoica, né? Tipo, achando que tudo é problema, que tudo é um sofrimento. Não, você nem curte, né, Clarissa, esse processo lindo Exatamente, que é a gestação, se você ficar pensando exatamente. só nisso. Você E vai essa fazer seria, determinadas como é minha prevenções. área, minha mensagem é essa, claro. E tu, Carol, me conta assim, qual mensagem que tu queria deixar assim para que a gente, pensando que a gente está querendo melhorar e passar uma mensagem que as pessoas possam repassar para suas amigas, para seus parentes, para suas conhecidas, enfim, ou para si mesma. Que mensagem que tu deixaria como Eu vou final falar para nós? uma mensagem como uma.
uma futura mãe, porque eu pretendo ter filhos, né? A Clarissa sabe da imensidão do carinho, do amor que eu tenho por criança que me transborda. Nossa, Então, eu aham. quero muito ter filhos. E o que que eu falo? Que deixe esse momento de enquanto gestante ser leve para você. Se cuida, se previna, cuide da sua alimentação, da sua saúde, faça uma prática de atividade física, mas também cuide da sua mente, porque se você não cuida cuida só do seu corpo, mas não cuida da sua mente, a tendência é também poderem acarretar outros problemas. Mas Uhum. assim, se acaso depois acontecer qualquer atraso, saiba que existem inúmeros profissionais que estão capacitados, os estudos eles só aumentam no decorrer dos dias, justamente para que os impactos sejam cada vez menores na vida das crianças. Então Uhum. saibam que sim, que há suporte caso isso acontecer. Então deixe o processo da gestação ser um processo natural, tranquilo, gostoso. Se Uhum. preocupe em fazer todo o acompanhamento médico, se preocupe em fazer todos os exames necessários, em preparar o enxoval para a criança, em preparar o espaço. E diagnóstico não é destino, né, gente? Essa é a frase mais assim, diagnóstico não é destino, né? E livros, Carol, para as mães que querem. Olha, posso deixar livros, você fala Que de. indica para que, por exemplo, uma mãe que está com. Eu sou da época que quando a gente engravidava, a gente lia a Bíblia do bebê, entendeu? A encantadora de bebês. Hoje não tem mais isso, hoje está tudo na internet, né? Mas assim, como profissional, assim, que se tu pudesse dizer Uhum. assim, ó, mãe, esse é um livro de cabeceira que tu poderia ter, esse é uma. Mães que já estão com seus filhos em casa, inclusive. Porque eu lembro que Uhum. quando eu comecei a estudar a terapia ABA, que foi quando eu comecei a estudar o autismo, eu vi, nossa, isso aí todas as mães tinham que saber, entendeu? Coisas básicas da educação que a gente é tão fácil para a gente fazer no dia a dia e que, enfim, a gente não sabe que pode fazer. Olha, eu diria que não é nem necessariamente um livro. Sabe o que que eu diria que é super importante para uma mãe que está com o bebezinho pequeno, ou que está prestes a ganhar, que ela tenha fixado lá na tela do seu celular, no computador, os marcos do desenvolvimento para ir acompanhando a criança. Os marcos do desenvolvimento infantil para saber, nessa idade a minha criança tem que estar fazendo isso, e acompanhando e estimulando. E não é Hoje para em achar problema, né? É para é para justamente fazer esse poder entender. acompanhamento. Porque Perfeito. teve uma situação de uma amiga minha, inclusive, que a sua criança ela teve uma dificuldade no controle postural, enfim. E ela ficou toda preocupada, me ligou chorando, apavorada. Eu disse: ele tem meses. Você vai levar na físio, daqui a pouco é uma habilidade que vai estar superada. O que que aconteceu? 2, 3 meses depois, a habilidade superada, porque ela acompanhou esses marcos, ela já buscou um profissional e já conseguiu fazer a intervenção. Então é importante fazer esse acompanhamento com os marcos de desenvolvimento. E hoje em dia tem tantos profissionais da fonoaudiologia, tantos profissionais que usam das suas redes sociais para instruir a família como estimular no ambiente residencial. Tem tanto canal no YouTube, tem tanto material de apoio para a família pesquisar. Então eu vejo que é uma boa estratégia para que as famílias possam estar usufruindo desse material que hoje tem disponível, né, na É internet. perder a preguiça e ir procurar, né, também. Uhum. Não se acomodar, né, Clarissa? Não se acomodar. Perfeito, Carol. Eu quero, assim, ó, muito te agradecer por essa luz, esse norte que tu destes aí para mães que ainda vão ser mães, para mulheres que já são mães, para mulheres que acabaram de ganhar nenê, que isso são tópicos importantíssimos que eu acho que pode ajudar todos nós a poder levar esta voz ao cubo, que é por isso que eu estou aqui nesse estúdio, para levar ao cubo toda essa voz dessa fonoaudióloga, nos dando esse norte, essa luz para todo mundo seguir adiante melhor, né? Com Espero ter certeza. ajudado aí, né? Foi um grande prazer, Clarissa. Eu fiquei Obrigada, imensamente Carol. feliz de estar Adorei te aqui com você rever. hoje. Adorei te rever. E te desejo muito sucesso. Eu também desejo Continuado muito sucesso. sucesso, inclusive nesse seu novo projeto que é incrível, que com Obrigada. certeza vai orientar e instruir tantas famílias que precisam da nossa ajuda no dia a dia. Então, vai desmistificar alguns mitos para instruir, para capacitar, para deixar a vida dessas mães mais leve, para que tire um pouco do peso da consciência.
E eu não poderia começar melhor com uma mulher toda poderosa que nem você, né, Carol? Querida, obrigada. Caroline Pérez, Caroline.Pérez é o Instagram da Carol. Quem quiser acompanhar, Isso. várias postagens legais lá, tá bom? Um super beijo para todos. E um especial para você, né, Carol? Obrigada.